E aí galera aqui do GB, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é pra gente conversar um pouquinho sobre o Ron Frenz, grande artista que desenhou pra Marvel e pra DC. Sejam muito bem-vindos ao Eu Leio GB, meu nome é João e hoje é dia de Galeria de Arte. Ronald Wade Frenz, mais conhecido como Ron Frenz, nasceu no dia 1º de fevereiro de 1960 em Pittsburgh, na Pensilvânia. E o Ron Frenz começou então a trabalhar para a indústria dos quadrinhos, e um elemento que chama a atenção do Ron, a partir do trabalho do Ron Frenz é o fato dele ser um cara que colaborou bastante com os roteiristas, uma vez que ele também ajudava na parte criativa, na produção de roteiros. Não só isso, ele foi o co-criador da Garota Aranha, a Spider-Girl, que teve sua primeira aparição numa revista de What If, ou seja, o que aconteceria se, e também ele ajudou a criar os Novos Guerreiros. Dito isso tudo, no ano de 1982 foi o ano em que o Ron Frenz inaugurou a sua carreira na Casa de Ideias. Desenhava ele então pela primeira vez para a Marvel justamente o título do Quasar, mais especificamente a edição de número 16, e que foi publicada em julho de 1982. Um tempo depois, ele começou então a desenhar o Homem-Aranha, onde o Homem-Aranha era roteirizado pelo Tom DeFalco. A princípio, o Ron Frenz deveria ficar no título por apenas 6 edições, haja vista que quem era o desenhista oficial na época era justamente o John Romita Jr. Mas o John Romita Jr. estava desenhando também os X-Men, e ele estava precisando dedicar um pouco mais de tempo aos X-Men, por isso ele pediu para ficar afastado durante essas 6 edições do Homem-Aranha. Quando terminasse essas 6 edições, o John Romita Jr. voltaria para o Homem-Aranha e ficaria nos 2 títulos, tanto X-Men como também no Homem-Aranha. Mas o editor da época da revista do Homem-Aranha, o Danny Fingeroth, ele gostou muito do que ele viu na revista do Homem-Aranha. Gostou muito do traço do Ron Frenz, da forma com que ele estava trabalhando o Homem-Aranha. E o Ron Frenz era muito, muito fã do Homem-Aranha naquele período. E acredito que seja até hoje. E o que acabou acontecendo? O John Romita Jr. olhou o trabalho do Ron Frenz, também gostou bastante do que viu. Em conversa com o editor, eles acabaram entrando num acordo que seria bacana deixar o Ron Frenz como desenhista oficial da revista do Cabeça de Teia. Justamente porque tanto o John Romita Jr. como também o próprio editor na época estavam bastante satisfeitos. Então, o John Romita Jr. acabou ficando só com os X-Men, enquanto o Ron Frenz foi oficializado como desenhista do Homem-Aranha. Mais tarde, o Ron Frenz disse que acabou encontrando o John Romita Jr. e lhe agradecendo muito pela oportunidade que ele recebeu como desenhista do Cabeça de Teia. Foi justamente no período em que ele desenhava o Cabeça de Teia que foi produzida aquela história do menino que colecionava o Homem-Aranha, que foi publicado muitas vezes em várias edições especiais por ser uma história marcante. Não só isso, foi justamente quando ele também desenhava o Homem-Aranha que começou a fase do uniforme negro, porque o Ron Frenz é desenhista do Homem-Aranha no momento em que ele volta das guerras secretas e ele está ali com o uniforme negro, e é revelado então mais tarde que na verdade o uniforme é vivo, é um simbionte, e dá todo aquele trabalho para tirar pesadelos que o Homem-Aranha vai tendo, toda a fase onde o Tom DeFalco está escrevendo e o Ron Frenz está desenhando. Dessa forma, quando ele consegue tirar o uniforme negro, com a ajuda do Reed Richards lá no edifício Baxter, ele precisa sair dali, só que ele não tem o uniforme dele em mãos. Então Tocha Humana arruma um uniforme do Quarteto Fantástico para o Homem-Aranha vestir, e o Homem-Aranha coloca um saco de papelão na cabeça para poder tapar o seu rosto. E ele acaba tendo que, inclusive, combater o crime vestido dessa forma. Mais tarde, o Ron Frenz, junto com o Tom DeFalco, trabalhariam no título do Poderoso Thor. E uma vez no título do Poderoso Thor, foi nesse período que algumas coisas interessantes também aconteceram de mudanças dentro da história, da narrativa do filho de Odin. Pois foi no período que o Ron Frenz estava desenhando e o Tom DeFalco escrevendo, que inclusive é uma fase muito aclamada do Poderoso Thor, que o Poderoso Thor precisou ser fundido ao corpo do Eric Masterson. E foi nesse período que começou a acontecer essa questão. Inclusive, o Thor batia o Mjolnir no chão e virava o Eric Masterson, e quando não, o oposto também acontecia. O Eric Masterson batia a bengala no chão e então trazia o Thor
à tona, da mesma forma que acontecia no Elemento lá do Donald Blake. Depois acontece algumas coisas bem complicadas no universo do poderoso Thor, e o Thor acaba sendo exilado eternamente, justamente por causa de algo que ele fez. E dessa forma o Thor acaba pedindo para que ainda exista um poderoso Thor para proteger Midgard. E nessa ocasião, então, o Eric acaba se tornando o poderoso Thor, que mais tarde o Eric se tornaria também o Trovejante. Bom, dito isso tudo, o Ron Frenz, a partir do ano de 1995, começou a trabalhar no título do Superman, justamente lá na DC Comics. E foi durante o período que o Ron Frenz estava desenhando o Homem de Aço que rolou, por exemplo, aquela fase do Superman elétrico, que muita gente abomina até o osso, né? Mas é justamente ali no período que o Ron Frenz está desenhando. E o Ron Frenz também colaborou com várias páginas no One Shot, uma edição especial que marca ali o casamento do Homem de Aço com a Lois Lane. O Ron Frenz também era um cara que emulava muito bem o traço do Jack Kirby. Então, dependendo da história, você vai notar que o Thor, por exemplo, está muito parecido com o Thor desenhado pelo Jack Kirby, o Odin, coisa e tal, a forma com que os quadros são compostos, porque ele era muito fã também do mestre Kirby. Dessa maneira, o Ron Frenz acabou também sendo conhecido como o cara que, ao assumir títulos, acabava não trabalhando necessariamente com o elemento clássico do herói. E o que eu digo clássico é aquela formatação específica, porque ou mudava o uniforme, ou mudava o próprio herói, alguma coisa acabava sempre acontecendo que o Ron Frenz acabava precisando trabalhar alguns elementos diferentes. Foi assim com o Homem-Aranha com o uniforme negro, o Superman elétrico, o Thor com a questão do Eric Masterson e por aí adiante. Ou seja, era uma coisa que acompanhava a carreira do Ron Frenz constantemente, marcando assim também a sua forma de trabalhar. O Ron Frenz, por conta dessas e outras, ou seja, de ser corroteirista, de ser um cara bacana, isso e aquilo, contava com a simpatia também da galera que trabalhava com ele, e também teve um período longevo trabalhando junto com o Tom DeFalco, e com isso os dois trabalhavam de uma forma muito alinhada, e isso era bem bacana, justamente porque produzia um resultado final bem interessante. O Ron Frenz ainda colaborou com títulos como Star Wars, desenhando para a Marvel, e também com o título do Indiana Jones, que eram títulos que saíam periodicamente em revistas publicadas pela Casa de Ideias. Histórias essas que no Brasil foram publicadas, por exemplo, na mensal do Incrível Hulk. Bom, galera, é isso daí. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha tido alguma utilidade para vocês. E gosta do Ron Frenz? Não gosta? Qual a fase aí que você curte que o Ron Frenz desenhou de algum personagem? Enfim, vamos conversar um pouquinho sobre esse grande artista da nona arte. No mais, eu vou ficando por aqui. Um abraço forte em todo mundo. Até a próxima.